Abraão na Oriara. O texto nos conta a história e nos diz que Abraão agora era o filho mais velho de seu pai. E Tera, temendo aquela situação, porque os grandes governavam a terra, e por causa das guerras, ele foge e ele vai para Ara. E o texto conta que quando ele chega em Ara, Deus fala com Abraão. Abraão sai da sua terra, da sua parentela, e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Perceba que Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Abraão atenta ao chamado e o propósito divino. Vai viver um projeto de Deus. Esse Deus que ele não conhecia, porque se nós formos entrar um pouco ou voltar à história, a cidade em que ele habita ou mora é tida pela idolatria, chamada de politeísmo, adoração a diversos deuses. Só que quando ele ouve a voz de Deus, um Deus que ele não conhece, mas entende que esse Deus é poderoso, e lhe faz a promessa, ele agarra a promessa e vai viver a promessa de Deus. Ele sai da sua terra rumo ao propósito, rumo ao plano, rumo ao que Deus tinha preparado para ele. E ele, nesse caminho que ele vai, o que é interessante é que Deus fala com ele, ele sai. E quando ele chega no deserto, Deus se cala com ele. Gênesis 18, Deus anima Abraão, lhe dando referência da promessa, dizendo: Abraão, porventura existe alguma coisa impossível para Deus? Sara gera um filho chamado Isaac. Nasce Isaac, Isaac cresce. Abraão casa seu filho. Quando chegamos em Gênesis capítulo 25, Isaac se casa. Porém é interessante que a história de Isaac, ele quer gerar. Só que sua esposa não pode gerar, porque seu ventre era negro, não gera nada. O ventre de Rebeca, no capítulo 25 do livro do Gênesis, não gera. Então Isaac vai orar. Pode ler. Isaac orou ao Senhor com insistência. Então ele ora. E até parece que Deus não ouve. Mas chega um certo momento que ele lembra da promessa que Deus fez a seu pai Abraão. E agora decorreu sobre a sua vida. Mas diante da vida de Isaac tem esse impedimento, tem essa barreira, tem essa dificuldade. E no meio dessa dificuldade ele vai orar a quem, irmãos? E o Senhor faz o quê? Responde a sua oração. Aleluia. Gênesis capítulo 25, 23, Rebeca está em casa, Isaac está no campo trabalhando. O texto conta que há uma confusão. Gênesis 25, 23 diz que Deus fala com Rebeca, porque tem uma confusão no seu ventre e ela está temendo. E ela vai perguntar: Senhor meu, o que está acontecendo comigo? Visto que isso nunca aconteceu. E ela vai perguntar a Deus, e Deus vai dizer: duas nações há no teu, e dos povos se dividirão. Eu escolhi o menor. Nasce o primeiro, chamado Esaú, é peludo, por isso que dá o nome Esaú. Nasce Jacó agarrado ao calcanhar do seu irmão, por isso que é o nome Jacó, ou Jacó, aquele que agarra ou aquele que segura. Nasce essas duas nações, esses dois povos, crescem ambos juntos, mas a promessa estava sobre a vida de Jacó. Chega um certo período da vida de Jacó, quando Isaac já está velho. Isaac já não está conseguindo ver, ele consegue sentir e tocar, mas não consegue ver. Ele chama Esaú e diz: olha, vai ao campo, prepara uma caça, vem que eu te abençoarei. Só que ele não entendeu que a bênção já estava sobre Jacó. Escute uma coisa, irmãos, há uma diferença da bênção do homem e da bênção de Deus. Mas o que é isso? Porque quando a bênção de Deus está na vida de alguém, não importa se o homem abençoa ou não, se estende ou não, se apoia ou não, se levanta ou não, porque quem se responsabiliza é Deus. É por isso que existem duas promessas na Bíblia. A promessa condicional. O que é uma condição? É dada a uma pessoa de cumprir esse propósito, ou de trazer a memória e fazer cumprir esse propósito, ou essa função, para receber, que é dada a uma nação ou um povo, ou a uma pessoa específica. Ele só vai receber aquela promessa se cumprir o próprio que foi estabelecido. Mas existe outra promessa chamada incondicional. Era essa que estava sobre Jacó. Que promessa era essa? Era que quem fez foi Deus, quem separou foi Deus, quem escolheu foi Deus e quem prometeu foi Deus. Que independentemente do tempo, do momento, da hora, da dificuldade, Deus era fiel, Deus, para cumprir aquilo que Ele prometeu. Talvez seja na tua vida, ninguém acredita, ninguém esteja
quem apoia, talvez rejeita, olha para você e daqui não sai nada, mas quem entende aquilo que Deus prometeu, Ele vai estender a mão para você. Aleluia. Queridos irmãos, o que é interessante no texto do capítulo 26 é que no livro de Números,